Somos o Shark Linguiça Paladar Tradicional, sempre investindo em tecnologia de alta qualidade, com profissionais capacitados e treinados para produzir o verdadeiro sabor do Shark gaúcho. E aquela linguiça campeira você só encontra no Shark Linguiça Paladar. Estamos localizados na rua Átila Taborda, 2321. Telefone 3247-1780. Shark Paladar, há mais de 15 anos no mercado. Escola Vasco da Gama não parou. Nossas aulas online estão a todo vapor, das 7h45 às 11h45. Nossos alunos com atividades intensas, com professores capacitados. O estudo não pode parar, pois nossos alunos são o futuro do Brasil. Escola Vasco da Gama, uma escola completa. Na Comercial Chapa você encontra motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão e sopradores, toda a linha de máquinas Steel, além de geradores de energia, cortadores de grama e ferramentas em geral. Comercial Chapa, a única concessionária Steel em Bagé e região. Padre Abiles Poncheado, 1798, bairro São Judas. Telefone 3241-8272. Clínica Dr. Jorge Caé Filho, cirurgião geral, endoscopia digestiva, clínica e cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia por videolaparoscopia. E atenção, agora o Dr. Jorge Caé Filho com uma grande novidade. Em breve, nova clínica paralela atual, com cirurgias bariátricas e metabólicas, colocação de balão gástrico para ajudar pacientes obesos. Clínica Dr. Jorge Caé Filho. Singular Saúde, localizado no coração da cidade, um espaço moderno e aconchegante que disponibiliza aos bagienses saúde e bem-estar. Área de saúde, com cardiologia, endocrinologia, nutricionista, dentista, ecografias, psicologia, enfermagem, laboratório de análises clínicas. Espaço amplo e moderno, ocupa o Zé Café, que está aberto não só aos clientes, mas a toda a população. Na área de promoção de saúde, a nova tecnologia de eletroestimulação, Bike Indoor, também com salão de beleza, ateliê de moda e floricultura. Singular Saúde. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no Facebook e no YouTube da TV Liberdade. Está no ar o programa Na Gaveta, o espaço desportista de Bagé e região. E hoje nós temos mais uma edição especial com dose dupla no programa Na Gaveta. Temos dois grandes convidados, direto do Mato Grosso, de Nova Mutum, o Fernando Pacheco Macedo Costa. Como todo mundo conhece, o Fernandinho, o nosso camisa 10, que está brilhando em um dos destaques da grande campanha do Nova Mutum, atual campeão matogrossense e que está muito perto de brigar para conquistar novamente o título. E depois, no segundo bloco, nós vamos conversar com o jornalista da Gaúcha ZH, Felipe Duarte, cria de Bagé, da Rainha da Fronteira. É nascido em São Borja, mas é o são borgense mais bagéense que existe na face da terra. Então, vai ser o maior prazer conversar com o Felipe Duarte, um grande profissional que vem há um bom tempo lá em Porto Alegre cobrindo o Lupa Grenal. Mas sem delongas, vamos começar nosso bate-papo com o nosso primeiro convidado, que já está entrando aqui conosco, conectando, o meio-campista Fernandinho, que está fazendo sucesso lá no Mato Grosso, profissional que por onde vai leva o nome de Bagé, Rainha da Fronteira. Então, muito boa noite, Fernandinho. Peraí que já estamos conectando aqui os últimos detalhes, então vamos conversar com o Fernandinho. Aliás, enquanto nós estamos fazendo os últimos ajustes, vamos salientar que o programa Na Gaveta tem o patrocínio da Comercial Chapa, Clínica Dr. Jorge Caé Filho e Singular Estúdio de Saúde, novo conceito de saúde de Bagé e região. E, claro, a Onyx produtora que faz com que o programa Na Gaveta se torne realidade. Já está sintonizado aí, Fernandinho? Perfeito, então fica ligado aí que aqui alguns segundinhos já vamos conversar com o Fernandinho e depois, daqui a pouco mais, com o Felipe Duarte, direto lá da Gaúcha ZH, trazendo toda a sua experiência aqui, inclusive cobriu um Mundial pelo Grêmio,
foi para os Emirados Árabes, então tem grandes experiências para contar com a gente. O nosso quase bagiense Felipe Duarte. Ó, tá aí o homem, perfeito. Muito boa noite, Fernandinho. Desculpa aí a demora, tive alguns probleminhas técnicos, mas agora já está tudo resolvido. Então vamos conversar. Maior prazer estar te recebendo aqui no programa Na Gaveta. Então eu imagino que a gente tem várias coisas legais para dividir aqui com os bagienses e todo mundo que está nos acompanhando. Boa noite, Fernandinho. É um prazer estar contigo. Boa noite, Yuri. Para mim é um prazer estar falando contigo aí, grande amigo aí de longa data. É um prazer estar falando com todos os espectadores aí também do programa. Então acho que podemos seguir, né? Começar nosso bate-papo aí. Show de bola! E me fala um pouco sobre essa campanha do Nova Mutum, né? Porque é um clube que está apenas no seu... Se eu tiver errado, tu me corrige, por favor. Está apenas no seu terceiro ano de atividade profissional. Para o pessoal que está acompanhando, o Nova Mutum ganhou a segunda divisão do Campeonato Mato Grossense, subiu e ganhou, de quebra já ganhou a primeira divisão, inclusive o gol do título foi marcado pelo Fernandinho, esse que está aqui conversando com a gente, e agora está defendendo o título. Me fala um pouco sobre essa grande fase aí do Nova Mutum e que, consequentemente, tu também está tendo uma boa fase aí, né, Fernandinho? Com certeza, né, Yuri? Muito feliz aí pelo momento. A equipe vem numa ascensão aí, a equipe tem pouco tempo aí de vida, né? Faz 2 anos e meio aí que ela foi fundada e já alcançou grandes voos aí, foi campeão da segunda divisão e já no ano seguinte já foi campeão da primeira também. Muito feliz por fazer parte, muito feliz por ter ajudado com o gol da vitória, né? O gol do título, do último jogo. E consequentemente a gente seguiu trabalhando aqui, voltamos aqui, grupo forte, grupo melhor, acredito que melhor que o do ano passado, e a gente vem fazendo uma boa campanha aí. A equipe classificou em terceiro, né? Agora estamos na semifinal que vai ser jogada amanhã, semifinal contra o time do Operário. Expectativa maior possível, estamos com foco total para buscar esse título novamente. E para vocês chegarem à semifinal, vocês tiveram um páreo duro nas quartas de final contra o Luverdense. Vocês perderam o primeiro jogo por 1-0, depois recuperaram o placar, devolvendo 1-0 para o Luverdense, e aí tiveram uma intensa disputa de pênaltis que também a gente não pode deixar de mencionar o goleiro Gabriel, que foi um leão, né, na disputa de pênalti, e tu também, que foi eleito o melhor jogador da partida, né? Então eu acredito que esse jogo tenha servido muito para que vocês chegassem ainda mais fortes nessa semifinal. E se vocês passarem por essa semifinal, pelo que se indica, né, e se confirmar o favoritismo, pode ter um duelo na final contra o Cuiabá, que está na Série A do Brasileiro, né? Com certeza, esse duelo do Luverdense foi bem complicado. A gente estava há 431 dias sem perder, né? A gente estava numa invencibilidade bem bacana aí, que estava rodando o Brasil inteiro aí. Infelizmente a gente teve essa vitória aí fora de casa, né? Difícil jogar contra a equipe do Luverdense. A equipe do Luverdense que quem conhece aí já teve em grandes níveis aí, e foi difícil pra caramba, acabamos perdendo, mas graças a Deus aí muito feliz por ter conseguido reverter em casa, né? E graças a Deus conseguimos fazer uma boa partida, tivemos um bom desempenho em toda a partida e acabei sendo coroado aí com o melhor da partida, mas o mérito é de todo o grupo, né? O grupo é muito qualificado, acredito que vai conseguir grandes coisas ainda. No Nova Mutum, que eu acredito que contribua muito, é o entrosamento, né? Por causa que vocês, por exemplo, tem quantos jogadores que já passaram pela dupla Baguá, além de ti, que estão lá? Isso eu acho que influencia muito para o próprio desempenho de campo. Tem Cris Magno, Gustavo Nog, Helder, Bruno Barbosa. Se eu tiver esquecendo de alguém, por favor, aí tu me adiciona, mas eu acho que isso aí acaba fazendo a diferença, né, Fernandinho? Porque além do entrosamento, eles também são outros jogadores com grande qualidade técnica, né? Não, com certeza, esse fator aí que tu comentou está muito certo. A equipe tem bastante entrosamento, já de ter jogado juntos aí nas equipes de Bagé, né? Também jogaram juntos de outras equipes também. O diretor de futebol aqui foi muito bem na contratação. Ele procurou bem essa parte do entrosamento e praticamente todo o grupo se conhece, né? Muito, muito qualificado aí. Cris Magno, Gustavo Nog, o Helder, né? O Helder tá fazendo bastante gol também. Tem o Mendonça também, zagueiro, que é muito bom, que jogou no Bagé, né? Zagueiro Mendonça, jogou no Grêmio também, muito bom.
Então, equipe bem sólida, né? Muito feliz por estar fazendo parte desse grupo aí e estamos confiantes aí para um possível bicampeonato aí, né? Campeonato, e aí eu te posso estar conversando de novo sobre o título mato-grossense, o bicampeonato mato-grossense, que a bola possa ajudar dentro de campo, né, para isso. Mas, além do campeonato mato-grossense, qual é a tua situação contratual aí, Fernandinho? Por causa que, pelo que eu sei, o Nova Mutum, ele também tem outras competições, tem a Série D do Brasileiro e tem a Copa Verde, que ainda não tem data definida, né? Sim, Yuri, sim. Tem a Série D, que agora, começa agora em junho, né? E a Copa Verde, que eu acho que vai ficar mais para o final do ano. E a minha situação contratual aqui, eu tenho contrato até o final do ano, né? Tenho contrato até dezembro aqui, mas eu ainda tenho algumas coisas ainda para ver ainda, melhor ainda, que não estão concretas ainda. Eu até vou esperar um pouquinho para comentar contigo, porque não tem nada certo ainda, mas vou seguir trabalhando firme ainda, tem muita coisa para acontecer ainda. Nós temos 4 jogos aí, e, se Deus quiser, né, vamos ter 4 jogos aí até a final, que tudo indica que será contra o Cuiabá, né, já venceu o primeiro jogo por 2-0, uma forte equipe. Então vamos concentrar nesse campeonato primeiro e depois, na sequência, a gente começa a olhar essas outras situações. É aquela coisa, vamos vivendo dia após dia, né? Jogo a jogo, isso. E assim a gente vai definindo a rotina, tá certo? E, bom, eu quis divulgar no card do programa tu com a camiseta do Nova Mutum, já para evitar qualquer situação, né? Mas é inegável que tu tem história com os 2 clubes aqui de Bagé. O do Bagé é uma história maior, por ter tido 10 anos de atuação, ter feito um gol histórico que foi do acesso em 2017, só que também é evidente que pelo Guarani tu teve apenas 3 jogos oficiais que tu pôde realizar pelo Guarani e depois isso não foi mais possível, não por culpa tua nem por culpa do clube, mas por causa de uma pandemia. Então, mas pelo que estava se indicando, tanto as tuas atuações naquelas 3 rodadas da divisão de acesso, quanto de todo o grupo, estava pintando que ia ser uma campanha legal do Guarani, né, Fernandinho? E tu também, dentro de campo, a gente vendo de fora, parecia que estava bem naquele momento. Com certeza, Yuri. O Guarani também foi muito bem na montagem do grupo, muito bem, contratou ótimos profissionais. A gente vinha fazendo um bom campeonato, a gente começou dando uma boa sequência aí, foram 2 vitórias, né, 2 vitórias e um empate. E tudo indicava que o grupo ia fazer história, porque é muito qualificado, né? E o grupo estava unido também, o Guarani também tem, vale ressaltar, parte administrativa aí do clube, da direção, estão muito corretos, né? Eu, particularmente, não tenho nada a reclamar aí, teve essa situação da pandemia aí, eles foram extremamente corretos comigo, cumpriram todas as suas obrigações aí, então é uma coisa que tem que ser bem vista aí, essa questão aí. Também tem outro lado do Bagé, mas eu não posso faltar com consideração com ninguém, né? Tem que ser honesto e leal com quem foi comigo. Então, como a gente falou, né? Tem que ter paciência, né, Yuri? Tem que ter paciência, não dá para botar os pés pelas mãos aí, senão daqui a pouco fica mal falado aí, o pessoal gosta de torcer as coisas, né? Então, vamos deixar assim, agora em seguida aí vamos ter novidades, se Deus quiser. Bom, mas eu imagino que essa transição que tu teve da saída do Bagé, meu objetivo aqui não é polemizar nem nada, tá? Mas sim. Tu foi super bem acolhido pela diretoria do Guarani, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida, por causa que isso aí a gente acompanhou diariamente. E como é que foi essa relação com a torcida no início, pelo menos? Teve um bom acolhimento? Como é que foi? Por causa que o torcedor ele tem uma visão diferente da nossa, né? Isso faz parte da vida e faz parte do processo, né? Verdade. Eu vou ser bem sincero contigo que eu acho que por parte de alguns torcedores assim havia uma desconfiança, né? Por eu ter passado bastante tempo no Bagé, né? Foram 10 anos aí, uma identificação muito grande com o clube, e não vou te mentir que teve uma desconfiança assim, dos torcedores mais fanáticos ali, estavam em dúvida, mas eu acredito que essa desconfiança acabou no primeiro jogo ali, né? Primeiro jogo que a gente venceu por 3-0 ali, eu dei 2 assistências e fiz o terceiro gol também de pênalti,
Acredito que não é do meu perfil, né? Eu sou profissional, aonde me contratar eu vou dar meu sangue ali, vou trabalhar o máximo aí, porque faz parte da minha parte, né? Preciso, todo profissional, acredito que é assim, não existe fazer corpo mole assim. Então, estava muito feliz naquele momento ali. Infelizmente aconteceu essa pandemia, mas isso aí aconteceu com todo mundo, né? Não foi só com a gente lá que ficou complicado. Eu imagino que a tua atuação no jogo de estreia contra o Guarani de Venâncio Aires, aqueles 3-0, se tinha alguma desconfiança de algum torcedor, eu acho que acabou ali, como justamente tu falasse, com o gol e as assistências, né? Isso aí também foi bom pra ti como forma de alívio, né? E uma pena depois do campeonato ter sido cancelado pela pandemia. Com certeza, Yuri. Eu trabalho até não é para ninguém ver, para as pessoas verem. Em nenhum momento eu queria mostrar para o Guarani que eu tô. É para mim mesmo, né? Para mim, para o profissional, já é complicado as coisas aí em Bagé. Futebol aí não é muito bem visto, né? Não é muito bem estruturado também para isso. Então, se a gente não trabalhar forte e não se dedicar ao máximo aí, é difícil de aparecer coisas melhores. Então vai ser sempre assim. Se eu voltar novamente para Bagé, para algum dos clubes, vai ser no mesmo intuito, na mesma dedicação aí, na mesma pegada. Essa relação profissional com o Bagé, né? Porque foram 10 anos, né? É raro hoje tu encontrar casos de jogadores que atuam durante 10 temporadas por um clube, né? É cada vez mais difícil ver isso. Tu tem e criasse uma identificação muito forte com o Bagé por tudo que correspondesse dentro de campo, relação com a torcida. E quando eu falo Bagé, Fernandinho, eu não me refiro a pessoas, eu estou me referindo à instituição, ao Clube Grêmio Esportivo Bagé. Tanto que na live centenária tu participasse, né? Do bate-papo lá da live do centenário, e há poucos meses tu tinha jogado aquelas 3 rodadas pela divisão de acesso pelo Guarani. Então eu acho que inerente, que independente das pessoas, a relação com o clube e com a instituição fica, né? Isso aí, muito bem colocado aí da tua parte, exatamente isso. Infelizmente tem alguns torcedores que até hoje não entendem muito, mas eu acredito que eu até coloquei uma nota no meu Instagram lá, no meu Facebook também, explicando o motivo real da saída, né? Mas tem muito torcedor bacana, até falo com eles até hoje, né, Yuri? Até hoje tem esse contato aí, tem esse carinho. E eu fico muito feliz aí, se eu tiver a chance aí de novamente vestir a camisa aí, não seria demérito nenhum, eu vestiria com todo o prazer do mundo, porque eu tenho gratidão também por tudo que o clube me ofereceu, né? Me formou como homem, né? Vivi as melhores coisas da minha vida, foram dentro do clube ali, aprendi bastante coisa, né? Então é impossível não reconhecer isso, é impossível. Mas é como tu falou, o Bagé não é de pessoas, né? Não é de pessoas, até acredito que o Bagé esse ano aí conseguiu eliminar algumas pessoas aí que vinham atrasando o clube. Felizmente, fico feliz por isso. Minha torcida é que sempre dê certo, né? É muito feliz, então o Bagé merece alçar grandes voos também, merece coisas melhores, merece jogar uma primeira divisão, porque não é toda essa diferença assim que o pessoal leva assim, de primeira para segunda, não tem muito. Claro que tem um pouco na questão da estrutura, né? Mas isso aí dá para adaptar, ainda tem tempo ainda para essas coisas acontecerem. Já que tu tá aqui conectado com a gente, vou ler alguns comentários que chegaram aqui para ti na nossa live. Para nós aqui, o Everton Brião, excelente programa. O Uriel Belmiro, boa noite, Yuri, aqui na resenha. Abraço, valeu, Uriel. Olha só quem está aqui, a Patrícia Santana. Fernandinho, estamos aqui em Bagé, mas sempre acompanhando o seu trabalho no Nova Mutum. Sucesso sempre, amigo. E aí tá mandando um abraço para ti o filho dela, né, o Rafael Maia, que é teu fã. Ah, sim. Esses aí são torcedores fiéis aí, eles estão sempre me acompanhando, mandando mensagem a todo momento. O Rafa aí é um menino de ouro aí que está buscando também o espaço dele, está treinando. Já falei para a mãe dele para ele se dedicar aí na parte física aí, porque futebol hoje em dia praticamente só força física, né? E eu tenho um carinho muito grande por eles aí.
El da Silva, vamos, Fernando, deixa o recado aqui para ti. Aqui chegou uma pergunta do Haroldo César Cavalcante Lopes, que está sempre na audiência aqui com a gente. Boa noite, Yuri. Pediu para te falar um pouquinho sobre a cidade, a estrutura do Nova Mutum. Sim, sim. Não, a cidade é bem bacana. A cidade é uma cidade que vem crescendo bastante aí ao longo dos anos. Ela parece que eu não sei direito a porcentagem que ela cresce no ano aí, mas é uma cidade que tem bastante potencial, né? Da agronomia aqui, da agricultura, que assim, é bem forte. Então, o clube também acaba respingando no clube também, né? Ter investimento, ter patrocínio. Então, é um clube que ainda tem algumas coisas para adaptar ainda. Não posso dizer que está tudo certo, porque ainda eles são novos ainda, né? Claro. Então tem que adaptar, mas tem um potencial muito grande a cidade, tanto a cidade quanto o clube aqui. Tá bem bacana. Show de bola, Fernandinho. Eu sei que está cansado aí, deve ter tido um treino longo. Então, vou te agradecer por ter a sua participação aqui com a gente, gentilmente ter aceitado dedicar um tempo da tua folga para conversar com a gente e dividir um pouco da tua rotina e o que tu tem passado aí, felizmente, maioria coisas boas, acredito eu, no Mato Grosso. Então, desejar sucesso, te acompanhar agora na semifinal, no final de semana, e que, se Deus quiser, a gente possa estar conversando sobre uma final e, quem sabe, o bicampeonato mato-grossense. Com certeza, Yuri. Eu que agradeço pelo convite. Para mim, eu vou estar sempre disposto aqui, só chamar. Para mim é um prazer estar falando contigo aí, que a gente já se conhece aí, vem mantendo contato há anos, né, por conta do futebol. Muito feliz aí estar falando com os espectadores aí, sei que deve ter bastante gente assistindo aí, bastantes amigos, né. Agora não vou me lembrar muito, mas já falaram para mim que iam assistir a live. Então, muito feliz aí, vou seguir trabalhando aí e em breve aí eu passo alguma coisa mais concreta aí sobre o futuro aí. Desculpa não poder falar nada agora, mas infelizmente não dá. Mas muito obrigado aí pela parceria e pelo carinho de sempre, Yuri. Um abração. Que ao vivo para te meter pressão. Tá bom, meu querido? Um abraço, Oi? Fica com Deus e nos falamos então. Tá bem, fica com Deus aí também. Fernandinho, com grande destaque lá no Mato Grosso. Então, quem possa conseguir novamente o bicampeonato mato-grossense e, quem sabe, um gol dele novamente na final, como foi no passado com União Rondonópolis. E em instantes vai estar com a gente aqui o jornalista Felipe Duarte, cria da Rainha da Fronteira. Como eu digo, são borgense mais bageense que existe na face da terra. Então, direto da Gaúcha ZH, Felipe Duarte, grande amigo, vai dividir com a gente essa experiência da cobertura da dupla Grenal, toda essa vivência que ele teve com a gente. Inclusive, tem novidades do Felipe Duarte que vai trazer aqui pra gente. Bom, então, daqui a alguns segundinhos, não saia da frente. Então, já entrar no ar, Felipe Duarte. Já está conectado? Tá. Nós estamos aqui ajustando os últimos detalhes. Não saia da frente. A qualquer momento ele já vai estar online aqui com a gente. Não te esquece, programa Na Gaveta, patrocínio da Comercial Chapa, Clínica Dr. Jorge Caé Filho e Singular Estúdio de Saúde. O novo conceito multidisciplinar em Bagé, em toda a região. Inclusive o Dr. Jorge Caé em breve vai estar aqui em Bagé com cirurgias bariátricas e metabólicas, a clínica da obesidade. Recentemente ele passou por uma especialização no Rio de Janeiro, então vai trazer mais novidades, novo empreendimento que só tem a agregar aqui para Bagé e toda a região. Então fica ligado, daqui a pouquinho já vai, a qualquer momento, entrar aqui com a gente, direto de Porto Alegre, o jornalista Felipe Duarte. Como é que está a situação? Aqui, enquanto isso, vamos lendo alguns comentários do pessoal que está participando. A Bianca Berdetti, minha prima, deixou as palmas aqui, obrigado pelo prestígio, sempre bom a família aqui tá com a gente. A Radiene Moreira, minha excelentíssima também, aqui te acompanhando. Obrigado, Radiene. Bom, e tá aí o homem
Está com a gente, Felipe Duarte, muito boa noite. Estou muito feliz aqui estar dividindo essa tela contigo. Obrigado por dedicar um tempo da tua folga para conversar com a gente e, consequentemente, com os bageenses e todos que acompanham aqui no Facebook e no YouTube da TV Liberdade. Então, muito boa noite, Felipe. A palavra é tua. Como eu estava falando, o São Borgense mais bageense da história. É verdade. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Uma satisfação enorme estar participando do teu programa, né? E estava ouvindo aqui o Fernandinho, matando um pouco da saudade. Eu e o Fernandinho nos conhecemos, nós éramos criança, né? Ele jogava no time do meu irmão no Sesc e era treinado pelo Marcelo Campos, que agora está morando aqui em Porto Alegre, trabalha no Sesc e foi goleiro do Bagé na década de 90. Então eu vi o Fernandinho jogar desde pequeno. Me criei torcendo por ele. Claro que eu me sentia mais à vontade para torcer por ele quando ele jogava pelo meu Bagé, né? Mas agora está lá no Nova Mutum, pelo menos não está no Guarani, sigo torcendo pelo Fernandinho. Como é que era? E tu jogasse com ele, então, em alguns momentos? Tu e teu irmão? Não, ele é da idade do meu irmão, né? Ele é 4 tá. anos mais novo que eu. E aí quando o cara é criança, 4 anos é um rio Nilo que separa, né? É muita diferença. Então eu já era, sei lá, infantil, infanto-juvenil, e ele jogava no pré-mirim, no mirim com meu irmão. Mas sempre foi bom de bola, né? Não é surpresa nenhuma ver o Fernandinho jogando bem, fazendo sucesso como atleta. É aquele camisa 10 clássico que não se encontra por aí, né? Bom, tu é analista tático, então tu sabe muito melhor do que eu sobre o quanto hoje a gente tem encontrado dificuldade para encontrar a camisa 10 com o estilo de jogo dele, né? Bom, mas Felipe, e também conta um pouquinho sobre a tua relação com o Bagé, porque nasceste em São Borja, mas tiveste teu desenvolvimento da adolescência aqui, fizeste teu curso de jornalismo aqui na Urcamp. Então, me conta sobre essa relação, porque muitas vezes tu se proclama bagense pelo carinho que tu tem com a terra, né? Minha família é de Bagé, né, Yuri? Então eu digo que eu sou bagense. Eu nasci por acidente em São Borja, né? Na verdade, a gente é cidadão do mundo. Eu gosto muito do cantor uruguaio Jorge Drexler, né? Que ele diz: "Eu não sou de aqui, pero tu tampouco." Ou seja, a gente é de todos os lugares. Eu nasci em São Borja porque meu pai é militar hoje na reserva, mas nasci lá quando ele servia, né? Eu e meu irmão. Me mudei para Bagé com 7 anos, mas toda a minha família é de Bagé, então me criei, fiz amigos, tenho familiares ainda na cidade, visito a cidade quando posso. Nesse período de pandemia ainda não consegui visitar a cidade, os familiares, mas estou sempre em contato, né, lendo notícias daí, tentando me manter informado, ver como é que o pessoal está se virando por aí, e sem cortar o cordão umbilical, né? Bagé é a minha cidade. Aqui eu costumo dizer que eu sou bagense. Aqui em Porto Alegre eu costumo dizer que eu sou bagense. E até essa identificação que recai no futebol, né? Eu sou torcedor do Grêmio Bagé, sou alvinegro de coração. E a paixão pelo jornalismo e pelo futebol, porque o jornalista esportivo, antes de qualquer coisa, ele é um apaixonado por futebol, e creio eu que isso seja um dos motivos para ele querer estar no jornalismo e viver tudo isso, né? Então, como é que foi esse envolvimento dessas duas paixões aí nesse teu coração? Sabe, Yuri, que desde pequeno eu tinha vontade de trabalhar como jornalista, né? Queria ser jornalista, mas eu tinha uma visão de que o jornalista era aquele cara que escrevia no jornal, que falava na rádio a notícia geral, de política, enfim, de polícia. Eu queria ser esse tipo de repórter, né? E o futebol, o esporte, para mim era um hobby. Eu comecei a gostar de futebol como todo mundo, né? Como um torcedor que ia no estádio, que assistia o jogo na TV, que jogava botão, que jogava videogame. Até que chegou um momento na faculdade que eu lembro exatamente de um trabalho que a gente foi fazer e que ninguém queria fazer editoria de esportes, que hoje eu acho que é uma raridade. Todo mundo que entra no jornalismo e se identifica com futebol quer trabalhar com jornalismo esportivo. E aí, na ocasião, nesse trabalho, eu disse, bom, deixa que eu faço, eu gosto de futebol, acompanho e tal, deixa que eu escrevo, então, essa parte do trabalho. A gente fez um jornalzinho que circulou ali na Facos, né, na Faculdade de Comunicação Social na Urcamp, onde eu me formei em 2008. E ali é que eu percebi que eu tinha aptidão para o troço, chefe. Me formei em 2008, 2009 fui morar em Bento Gonçalves, né? E ali eu tive minha primeira experiência profissional. E, claro, rádio do interior, tu sabe bem, trabalhando no interior, a gente acaba abraçando várias editorias ao mesmo tempo, né? Então eu cobria trânsito, cobria polícia, cobria política, fazia de tudo um pouco. E também futebol. Mas calhou de que naquele momento, em 2009, a dupla Grenal fazia pré-temporada em Bento Gonçalves. Então eu me deparei com aquela realidade.
acabei sendo escalado para cobrir Grêmio e Inter, os treinamentos, os jogos treinos contra São Paulo, Flamengo, São Valentim, São Paulo do Borgo. E ali é que foi paixão, foi acachapante, né? Eu percebi que eu conseguia me sair muito bem tratando desse assunto, tratando do futebol. Em Bento Gonçalves também acabei cobrindo outros esportes, como rugby, vôlei, futsal. E aí foi a paixão na hora, né? Não tinha como fugir disso. E aí, cobrindo a dupla Grenal em Bento Gonçalves, eu percebi, poxa, eu quero trabalhar com isso, com o Grêmio e com o Inter. Vou para Porto Alegre. Então, meti a mochila nas costas, vim para Porto Alegre entregando currículo, batendo de porta em porta. Claro que eu já tinha alguns conhecidos que fiz amizades nesse período, que eles estavam em Bento cobrindo a pré-temporada da dupla Grenal. E aí vim para Porto Alegre. Aqui que tudo aconteceu, que tudo deslanchou de vez, mas sempre trabalhando na área esportiva. O trajeto Rádio Grenal, Rádio Guaíba, Rádio Bandeirantes, com a apresentação do programa Donos da Bola, e agora Gaúcha ZH, com a Rádio Gaúcha e o jornal impresso na Zero Hora e o Portal, né? Mas eu estava lendo, antes de vir para cá, eu estava lendo uma entrevista tua para o site da Famecos, e que tu disse que a paixão pelo rádio ela foi acontecendo na medida que tu foi desempenhando a tua profissão no dia a dia, né? Porque tu disse que, na entrevista que eu li, tu tinha uma visão diferente do rádio, né? E aí, no momento que tu tivesse esse contato da cobertura diária da dupla Grenal, que aí tu foi se apaixonando, né? Mas foi um processo que foi ocorrendo na própria rotina. Meu contato com o rádio foi durante as aulas de radiojornalismo na Urcamp, né? Tive ótimos professores, um deles o Glauber, que hoje está no Jornal Minuano, enfim, há um bom tempo em Bagé. Acho que foi o que me despertou para o gosto pelo rádio. A gente fez a cobertura de alguns eventos, né, da universidade e tal, e aí misturar a informação com a música, enfim, com descontração, isso foi me apaixonando aos poucos. E aí quando eu comecei a trabalhar, e a minha primeira experiência profissional de fato foi em Bento Gonçalves, ali é que eu percebi que o rádio era onde eu me sentia melhor, né? Claro que eu gosto de escrever e hoje é o que eu faço por mais tempo, escrevendo no jornal, na Zero Hora e no site GZH, do Grupo RBS, mas a grande parte da minha carreira foi trabalhando com rádio, né? Eu fiz parte da primeira equipe da Rádio Grenal, da Rede Pampa, entrei ainda quando a rádio se chamava Rádio Jornal Sul, que era a rádio do Jornal Sul, como o próprio nome disse. E naquele momento o projeto era transformar a rádio num modelo de 24 horas falando de futebol, algo totalmente inovador. E eu fiz parte dessa primeira equipe, lá em 2012. 2013 recebi o convite do REC para trabalhar na Rádio Guaíba, e ali trabalhei com feras, né, do jornalismo esportivo. Depois o Nando Gross foi para lá, tive a oportunidade de trabalhar com ele também. Em 2016 recebi o convite do Leonardo Meneghetti, do Ribeiro Neto, para integrar a equipe de esportes da Bandeirantes. Aceitei esse convite, fui para lá, fui muito feliz também, fazendo TV a partir desse momento, né? Não só rádio, mas também televisão, onde pude apresentar, tive essa oportunidade de apresentar o programa Os Donos da Bola. E desde 2018 eu estou no Grupo RBS. E ali, claro, numa redação integrada, a gente trabalha em todas as frentes, né? Tem que dar as caras na rádio, tem que gravar vídeo para o site GZH, tem que escrever texto para Zero Hora, para o site. Então a gente se vira nos 30, abraça todas as causas. E é esse jornalismo que a gente tem que lidar com no dia a dia, atualmente, né, Yuri? Tu tá vivendo essa experiência agora. É o jornalismo multimídia, né? Acho que ninguém mais sobrevive apenas só escrevendo, só falando na rádio ou só na televisão. O cara tem que se adaptar a todos os meios, a todos os veículos. Exatamente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para ti, dizer para todo mundo que está nos assistindo que a minha base e a minha familiaridade sempre foi com impresso e com escrito, seja ele o papel ou para portal. Então, o fato de eu estar aqui na frente da câmera apresentando para uma TV web é um desafio enorme para mim, e eu posso te dizer que a cada segunda-feira que eu apresento um programa, mais eu quebro o gelo, mais amadureço, muitas vezes com os acertos e outras vezes com os próprios erros também. E o que importa é a gente admitir os erros e tentar usar isso a nosso favor. Mas enfim, o assunto não sou eu, é o convidado que está aí com a gente, então sem delongas e sem dramas. Felipe, eu separei outro tópico aqui, que é muito interessante, que foi a tua cobertura da participação do Grêmio no Mundial em 2017 nos Emirados Árabes Unidos. Então, além de ser uma honra para ti como profissional cobrir um Mundial do time gaúcho, isso por si já tem um peso enorme, a cobertura do evento internacional, ela traz
coisas que não são somente para o profissional, para o repórter, mas para a vida também, de conviver numa rotina por alguns dias em outro país, uma cultura totalmente diferente, e cá entre nós, um país que bem longe do nosso, com uma cultura totalmente diferente, trabalhar com o fuso horário, que tu vive basicamente com duas rotinas, a rotina do Emirados Árabes Unidos e a rotina de entregar material para o Brasil, né? Então eu queria que tu comentasse sobre o quanto, que tipos de legados tu tivesse, tanto para ti, o Felipe repórter, quanto para tua vida pessoal mesmo, essa vivência cultural. Foi a maior experiência profissional que eu já vivi, acho que talvez a maior experiência pessoal, né? Como tu disse, é uma cultura completamente diferente. Aquilo que eu estava falando agora há pouco sobre o jornalismo multimídia, né? Acho que isso me levou a ser escalado pela Bandeirantes para poder cruzar o oceano e parar lá do outro lado do mundo para fazer essa cobertura. Porque naquele momento a gente precisava de jornalistas, e apenas 2 profissionais foram enviados pela empresa, né? Que fizesse a cobertura pelo jornal Metro, pela Rádio Bandeirantes e também para a TV, para a Bandeirantes TV. E naquele momento, eu confesso que eu não esperava, porque eu estava apresentando o programa Os Donos da Bola na ocasião, né? E aí me mandaram porque, justamente, eu tinha essa desenvoltura já na rádio, eu sabia escrever, logicamente sabia escrever, e me dava bem pela experiência que tive. Eu fiz estágio no jornal Minuano, na época da faculdade, e também eu já estava afeito às questões da televisão. Então, podia desempenhar muito bem essas 3 funções. E por isso fui enviado com o narrador Daniel Oliveira. E foi uma experiência muito boa, né? É claro que eu passei dificuldade quando a gente fala assim, pô, já viajei para muitos países, né? Já fiz jogos na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, cobrindo Grêmio e Inter pela Libertadores. E aí todo mundo pensa assim, poxa, o cara conhece a cidade, vai visitar os pontos turísticos. A gente não tem tempo para isso, né? A gente conhece aeroporto, hotel e campo de futebol, o que já é o máximo, para mim foi o máximo. Então, chegar em Abu Dhabi, completamente diferente, a gente falando um inglês com o nosso sotaque completamente arcaico e eles com o sotaque deles completamente arcaico. E aí, naquela cultura, um país que eu tinha lido e tal, para tentar me ambientar o mais rápido possível. A questão do fuso horário pesava bastante, porque, se não me engano, são 6 horas de fuso horário. Então, quando a gente acordava lá, aqui era de madrugada. E a gente já estava gerando conteúdo, mandando pelo WhatsApp, por e-mail, tudo que ia rodar ao meio-dia por aqui. Ou nos programas de rádio. E aqui, quando era noite, lá já era madrugada. Então, às vezes, o pessoal queria que eu participasse ao vivo, não tinha como. Eu tinha que dormir para descansar e para poder fazer a cobertura por lá. Mas foi estupendo, né? Foi espetacular tudo que a gente viveu. Comida diferente, o cenário diferente. Eu me sentia, Yuri, como se eu estivesse em outro planeta quando a gente chegou. Porque o primeiro jogo do Grêmio foi em Al Ain. Nós desembarcamos em Abu Dhabi, pegamos um carro e fomos para Al Ain pela estrada. Se não me engano, 3 horas de viagem pela estrada. E eu costumo explicar, quando eu voltei, eu costumava explicar da seguinte forma. Quando a gente viaja pelo Rio Grande do Sul, tu olha pela janela do carro e vê grama, boi, cavalo. Lá, tu olha pela janela do carro e tu vê camelo. Então, eu me sentia como se eu estivesse em Marte, era outro planeta, com um motorista que não falava absolutamente nada de português. A gente se entendia mais por gestos e pelo pouco de inglês que cada um conhecia, né? Tanto ele como a gente. E assim foi durante todo o período que a gente esteve lá. 30 horas de viagem para chegar, com conexão em Londres, então cansaço extremo. Eu lembro que eu estava começando a namorar a minha atual companheira, a Camila, e eu disse para ela, olha, não leva mal, mas a gente vai ficar sem se falar durante esse tempo. Se eu não responder, não leva mal, porque eu vou estar completamente ocupado. Porque era assim, a gente ia começar, acordava trabalhando. Pela questão do fuso horário, a gente tinha que gerar conteúdo o máximo possível para quando a gente fosse dormir, pudesse abastecer essas redes por aqui. Então, foi espetacular, tomara que se repita, porque foi a maior experiência profissional que eu já vivi. Vai ter mais outra oportunidade no TVT Internacional em breve. E depois, em 2019, teve a experiência, e aí tu cobrisse em 2019 outro evento internacional, só que dessa vez em casa, né? Porque foi a Copa América em Porto Alegre. É verdade. Sabe que em 2014 eu fiquei bem frustrado, assim, porque eu queria cobrir a Copa do Mundo, né? Lógico, a gente viveu toda aquela preparação, Copa das Confederações, as obras aqui em Porto Alegre, né? A reforma do Beira-Rio, a arena sendo construída, e tudo isso eu participei das inaugurações, fazendo a cobertura dos jogos. E aí, quando chegou a Copa do Mundo,
eu trabalhava na época na Rádio Guaíba, que não tinha os direitos de transmissão para fazer a cobertura desses jogos. Então a gente cobriu muito mais o entorno, a movimentação na cidade, mas o jogo em si eu não fui. E eu fiz questão de não comprar nenhum ingresso, eu não quis ir ao estádio. Eu estava frustrado, estava decepcionado comigo mesmo, porque era o meu sonho, cobrir uma Copa do Mundo. E aí eu prometi para mim mesmo, a próxima Copa, ou Copa América, eu preciso estar dentro, eu tenho que estar lá. E aí calhou de eu estar no grupo RBS, que compra os direitos de transmissão, e na Copa América de 2019 eu tive essa oportunidade, né? Em 2018 eu entrei na RBS depois da Copa do Mundo. E aí na Copa América de 2019 eu tive essa oportunidade de cobrir alguns jogos aqui em Porto Alegre. Então eu fiz, vamos ver se eu lembro agora de cabeça, mas eu fiz Chile e Peru, fiz Uruguai e Japão, para mim esse foi magnífico, né? Porque eu sou apaixonado pela seleção uruguaia, pelos jogadores, Cavani, Suárez, Godin, Muslera, e aí pude ver esses caras ali cruzando na minha frente, na zona mista, fazer o depoimento de um gol do Suárez, sabe? Para mim foi magnífico, assim, vontade de chorar, estava muito emocionado naquele dia na arena. Então, essas situações que eu vivi na Copa América, que para mim foram muito gratificantes, né? Porque é o que a gente almeja, é o que a gente sonha quando começa a trabalhar com jornalismo esportivo, né? Tá nos grandes eventos. E eu fiz parte desse, sim. Agora, voltando para a tua atuação diária da Zero Hora, sempre quando eu posso, eu acompanho o teu quadro do desenho tático. E eu acho muito interessante por causa que tu tem a explicar para a gente, para o público e até para nós o que acontece no jogo, fora propriamente aquele momento que o jogador está com a bola e o que está acontecendo em volta. Eu acho muito interessante. Essa paixão pela tática, essa no bom sentido, essa obsessão, é algo que tu sempre te chamou a atenção, desde momentos que tu assiste um jogo na TV, para as tuas leituras, sempre foi algo que te interessou desde que começou a acompanhar futebol? Eu acho que é importante a gente entender o contexto do que a gente gosta, né, do que a gente analisa. Eu gosto de música, então eu aprendi a tocar algum instrumento. Eu tento decifrar o que está acontecendo, entender de onde vem esse ritmo musical. E no futebol da mesma forma. E acho que muito influenciado pelo meu pai, que tu conhece, né, Yuri? José Carlos, se estiver nos vendo, um beijo, pai, saudades. Mas meu pai, ele tem essa mania de ver o jogo e gosta de ver, assim, segunda divisão do Campeonato Paulista. E aí tá analisando ali, ó, esse lateral é bom, esse lateral apoia, o meia volta para cobrir o espaço, o atacante não tá conseguindo chegar na linha de fundo. E tudo isso, eu cresci nesse ambiente, né? Dele dizendo, ó, daqui a pouco aquele lado esquerdo ali vai vazar. Dito e feito, acontecia. Isso tudo foi, eu cresci nesse ambiente e comecei a olhar o jogo com esse olhar dele. Claro que depois, trabalhando no meio, acabei estudando, comprando livros, me aprofundando, vendo vídeo. Né? Hoje eu tenho um grande ídolo no futebol, que está aqui atrás de mim, que é o Johan Cruyff, né? Que fazia parte da seleção holandesa de 74, depois virou treinador, grande treinador do Barcelona, com o Dream Team dos anos 90. Para mim, esse cara é um dos caras, não um pioneiro, mas o cara que parou para pensar o futebol e colocar a teoria na prática, né? E deu certo, aquele Barcelona encantou. Então, eu tento ver sempre por essa ótica, tentar entender o que está acontecendo. Claro que o imponderável acontece no futebol, né, Yuri? O Cláudio Duarte, que apesar do sobrenome não é meu parente, o grande Claudião, ex-lateral do Inter, eu trabalhei com ele na Bandeirantes, ele dizia, imagina só, são 11 jogadores, 22 se a gente contar as duas equipes. O cara pode estar resfriado, teve problema em casa, tá nervoso, então tudo pode acontecer na cabeça de 22 pessoas. Tem mais o árbitro, que pode errar também. E aí tem uma bola, que é separada por vários gomos de couro com cordões costurados. Tem a chuteira que tem o cadarço e ele é costurado também no couro. Então, são muitas situações que elas podem influenciar nos mínimos detalhes e o imponderável pode acontecer, a bola que bate na trave e entra. Agora, para tentar minimizar esses efeitos do imponderável, o futebol, a ciência adentrou no futebol, como em outros aspectos da vida. Então, eu gosto de olhar pelo lado da ciência, claro que eu compreendo que existem outras situações, como a paixão, como a questão emocional, mas a tática, ela contribui muito para a gente entender o que está acontecendo, qual a ideia, qual a estratégia de cada um. Aliás, falando sobre isso, Yuri, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais. Eu estou por lançar um livro, hoje inclusive já recebi a capa desse livro, não posso dar mais detalhes, né, mas a tendência é que a gente possa lançar, e quem sabe eu possa voltar aqui no programa para falar um pouco mais sobre ele, mas a tendência é que a gente lance ainda esse mês, que é falando sobre a Escola Gaúcha de Treinadores, de que forma o futebol se desenvolveu no Rio Grande do Sul, com todas as questões táticas, desde o início, lá em 1920, 30, de onde que veio o futebol que a gente pratica aqui, que veio da Inglaterra, depois teve a miscigenação com a cultura alemã,
os treinadores que pensaram, que viveram fora do Rio Grande do Sul, trouxeram inovações para cá, até chegar nos treinadores atuais, como o Tite, como o Renato. E eu ganhei, zerei a vida, como a gente diz, né, na gíria, porque há algumas semanas eu recebi uma ligação do Tite, do técnico da seleção brasileira. Eu estava tentando um contato com ele para mandar esse manuscrito para o Tite, para que ele pudesse ver. Afinal de contas, ele é um dos personagens principais do livro. E aí o Tite me ligou, cara, eu achei que era trote. Quando eu vi a foto do Tite, poxa, é trote, isso aqui não é o técnico da seleção. E aí quando eu atendi era o Tite dizendo: oi Felipe, tudo bom? Aqui é o Tite, gostaria de ler o teu livro. Então, quase caí para trás, né? Mandei o manuscrito para ele e agora estou aguardando para saber o que ele pensa, né? Felipe, inclusive eu vou, para a gente seguir esse raciocínio, estava na pauta, e aí então já vamos seguir adiante. O Danúbio Gonçalves Dias, mais conhecido como meu pai, meu querido pai, mandar um beijo para ele também, já que tu mandou para teu pai, agora eu mando para ele também. Deixou os parabéns ao Felipe Duarte pela sua trajetória no jornalismo esportivo. E aí a gente acabou sabendo, né, sobre o livro e as novidades que tinha. Ele gostaria que explanasse sobre o seu livro, sobre essa ascensão dos técnicos gaúchos na seleção brasileira. Ele disse: uma vez eu ouvi que quando estava uma bagunça na CBF, chama um gaúcho como técnico. Isso não é de hoje, né? Eu gosto muito daquele filme O Neto Perde a Sua Alma, do Tabajara Ruas, né? E tem uma passagem que é o Bento Gonçalves. O Neto foi chamado pelo Dom Pedro, no Rio de Janeiro, e o Dom Pedro queria saber por que vocês lá no Rio Grande do Sul são tão violentos, tão bélicos, só pensam em guerra. E aí, não me lembro agora exatamente da frase, mas o Neto disse o seguinte: enquanto para vocês aqui no Rio de Janeiro, vocês têm o destino de viver numa Atenas tropical, nós vivemos em Esparta. A gente tem que defender as fronteiras dos uruguaios, dos argentinos, dos ingleses, dos franceses. E eu acho que é por aí, né? A cultura gaúcha, ela foi feita assim, né? De maneira muito bruta, de maneira bélica, em guerras, forjada na batalha. Os argentinos, os uruguaios também são dessa forma. Isso acabou influenciando a nossa cultura, a nossa visão no futebol. Então os treinadores gaúchos, eles são muito mais voltados para a estratégia, aquela visão de batalha, de guerrilha, né? Enquanto o futebol no restante do país é muito mais para o lado lúdico, do drible, do enfeite, é um futebol mais ofensivo. Então essa visão do teu pai não está errada. Quando a coisa está feia, quando a coisa aperta, não vai classificar para a Copa do Mundo, chama o Filipão. Chama o Dunga, chama o Tite, porque é por aí. São os técnicos que são muito mais afeitos à questão da estratégia, da tática, de retrancar um pouco mais, jogar no contra-ataque, jogar por uma bola, especular, é por aí. E o livro ele nasceu dessa minha curiosidade. Quando o Tite foi apresentado como técnico da seleção, ele foi questionado sobre isso, né? O que é a escola gaúcha de treinadores? Ele disse: não tem escola gaúcha, tem uma escola brasileira. Eu pertenço a uma das escolas, são duas vertentes, a do seu Enio e a do Carlos Froner. Eu sou do seu Enio. Eu comecei a pensar: o que esse cara está falando, né? E aí comecei a pesquisar. Então, antes do Enio e antes do Froner, vem outros personagens, mas aí tem que comprar o livro. Aí, quando tiver mais detalhes, vai ser um prazer estar conversando contigo e trazendo mais detalhes sobre esse livro. E sobre esse raciocínio dos técnicos gaúchos, a gente vem desde 2001 com uma série de técnicos gaúchos da seleção brasileira, a partir do Felipão, depois uma pequena quebra com Parreira, posteriormente Dunga, Mano Menezes, Felipão de novo, Dunga de novo, até o Tite. Só que se a gente for retroceder algumas décadas, a gente chega lá em meados da Copa de 70 com um homem chamado João Saldanha, o João Sem Medo, né? Exato. Eu cito o João Saldanha no livro também. Que ele nasceu no Alegrete, mas ele é meio Felipe, assim, né? Ou eu sou meio João Saldanha. Porque ele nasceu no Alegrete, o pai dele era envolvido com política na época, fugindo da ditadura Vargas, então ele se criou em Curitiba, depois ele vai para o Rio de Janeiro. Ele era muito mais carioca ou paranaense do que gaúcho, embora ele se apresentasse como gaúcho, né? Então ele adquiriu muito mais a cultura do futebol jogado no Rio de Janeiro, gostava de futebol mais ofensivo, mais lúdico, né? As feras do Saldanha lá em 69, goleavam todo mundo, conseguiu a classificação para a Copa do Mundo. E aí o João Saldanha não fica no cargo, muito mais por uma questão política, acredito, né? Claro que a seleção começa a cair de rendimento, ele compra uma briga com o Pelé ali desnecessária, dizendo que o Pelé já não rendia mais porque era míope, enfim. Mas teve toda a questão política também, ele era filiado ao Partido Comunista, naquele momento o Brasil vivia numa ditadura militar de extrema direita, então não era conveniente que a seleção brasileira, podendo ser campeã do mundo, fosse comandada por um comunista. Ele acabou sendo demitido antes de embarcar para o México.
E aí, com aquela base de time que ele montou, o Zagallo é tricampeão do mundo. Saindo um pouco dos técnicos, indo para a dupla Grenal, porque Inter e Grêmio eles vivem momentos interessantes e até similares com a chegada do Thiago Nunes, porque ambos passam por transições e, diga-se de passagem, rupturas, né? Começando pelo Grêmio, que é a história mais recente com o Thiago Nunes. Ainda é cedo, são poucos jogos, mas se percebe várias diferenças desde o comportamento lá no dia a dia. Tu pode falar muito melhor por estar em contato diário com o pessoal lá. Qual é o teu ponto de vista sobre os rumos do Grêmio a partir de agora com o Thiago Nunes e que tipos de defeitos ele já pode se observar desde a chegada dele? Sabe que, Yuri, a pandemia nos tirou muito do convívio com os jogadores, né? A gente cobria treino, acabava assistindo às atividades, conversando com os profissionais. Com a pandemia a gente não tem mais esse contato. Então, o que a gente acaba observando é muito das partidas, dos jogos, que qualquer torcedor, todo mundo consegue visualizar. Eu concordo contigo que existem duas mudanças, né, de rumo nos dois clubes. Mas acho que a do Grêmio ela não é tão abrupta, não é uma mudança completa, não é uma ruptura. O Thiago Nunes ele chega para dar continuidade e fazer alguns reparos no time do Grêmio. Acho que tem totais condições de dar certo, né? O trabalho que o Thiago Nunes executou no Atlético Paranaense ele foi muito bem sucedido. Ele não conseguiu fazer no Corinthians, porque aí sim era uma ruptura. Aquele Corinthians jogava atrás da linha da bola, defensivo. Era o time do Fábio Carilli, né? Um time muito mais reativo do que propositivo. No Atlético Paranaense ele gostava de ter a bola, até podia se defender, mas ele gostava de propor o jogo. Tinha volantes construtores, como o Bruno Guimarães, o Lúcio Gonçalves. E ele encontra esse cenário fértil agora no Grêmio. Ele tem Maicon, ele tem Matheus Henrique, tem Darlan. Então ele pode seguir jogando dessa forma que ele gosta, de uma maneira propositiva. E claro, que se tiver que firmar o pé, defender um pouco mais, ele vai fazer, não tem problema nenhum. Afinal de contas, o Thiago Nunes faz parte da escola gaúcha. No caso do Inter, acredito que iria me perguntar depois, aí sim, é uma ruptura por completo, né? O Inter vem de uma cultura por muitos anos, lá atrás ainda com o Diego Aguirre, Argel Fuchs, depois Odair Hellmann, uma cultura totalmente defensiva. É quase a comparação que eu fiz agora com o Corinthians, é um time que ele se defendia para depois contra-atacar. Por isso que muitas vezes o torcedor do Inter ficava na bronca. Pô, como é que pode jogar bem contra o Flamengo, contra o Cruzeiro e não ganhar de um time pequeno? Porque é justamente isso, contra o time pequeno o Inter tem que propor o jogo, e aí ele se atrapalha, ele não consegue, ele sabe ser atacado para depois contra-golpear. E o Ramires chega do seu trabalho no Del Valle com uma cultura completamente diferente. Ele quer a bola, ele quer propor o jogo. E aí resta saber se com os jogadores que ele dispõe hoje no Beira-Rio, que estão praticando essa maneira de ver o mundo, de ver o futebol há tanto tempo, se ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Isso demanda tempo, aí sim é uma ruptura de trabalho, vai ter insucesso, vai ter tropeço. Resta saber se a diretoria e a torcida e a imprensa, nós também teremos paciência para aguardar o Ramires desenvolver o seu trabalho. A questão do tempo, ele vem com a proposta do jogo posicionado, deu uma ruptura de uma forma de jogar que o Inter vinha há anos, conforme tu bem relataste. Só que, por outro lado, ele tem um maio que vai ser decisivo nos rumos do Inter, com as finais do Gauchão e a classificação da Libertadores com os jogos da primeira fase, né? E em relação à torcida do Inter, não basta apenas se classificar. A torcida quer saber em que pé o Inter vai chegar nos mata-matas da Libertadores, né? Então, e a gente sabe muito bem que para fazer essa ruptura e para implantar um jogo posicionado, uma proposta do cunho do Miguel Ramírez, não é algo que consegue em poucas semanas, né? Não tem como, né? Eu tenho dito para quem me pergunta, às vezes os torcedores me param na rua e perguntam: o que tu acha que vai acontecer com o Inter? Eu vou ficar muito surpreso se o Inter sair campeão nesse ano, sinceramente. Com corte de gastos, né? Agora a gente está vendo a possibilidade do Paulo Guerreiro, o pedido do Paulo Guerreiro para rescindir o seu contrato, é um dos maiores salários do elenco. Então o Inter tem que se desfazer de algumas peças, tem que fazer investimentos nas categorias de base, até para se reinventar, para contratar jogadores que se adaptem a essa nova filosofia de jogo. É um trabalho que a gente pode comparar ao que viveu o Grêmio lá em 2015, quando o Romildo ganha a eleição, manda embora Barcos, Riveiros, Marcelo Moreno, e começa um trabalho praticamente do zero, onde buscava os jogadores da base e trazia jogadores que estavam livres no mercado, como Marcelo Oliveira, o próprio Douglas, que chegou aqui, tinha jogado a Série B com o Vasco. Então aquele momento era um momento muito delicado do Grêmio, e é mais ou menos o que acontece com o Inter agora. Naquele momento o Grêmio apostou no Roger Machado, que veio com essa ideia do jogo apoiado e desenvolveu o seu trabalho no Grêmio, mas não ganhou título.
Ele plantou a semente, o Renato veio a colher depois, quando deu sequência ao trabalho que já vinha sendo implementado. Então, repito, eu vou ficar muito surpreso se o Inter sair campeão nessa temporada, no primeiro ano de trabalho do Ramires. Não sei nem se com o Ramires o Inter vai ser campeão. Por isso, a paciência, porque é um trabalho de médio e longo prazo. Complicada com torcida, né? A dupla Grenal é uma das que mais cobra. O próprio Eduardo Cudê, quando chegou aqui em Porto Alegre, numa coletiva de imprensa, ele falou o quanto ele ficou surpreso com a pressão e a cobrança que a torcida exerce, né? Muito em função dessa cultura que tu mesmo disse que foi alimentada historicamente no Rio Grande do Sul, né? Sabe que eu estou em Porto Alegre desde 2009, vim para cá, não, 2010, vim para cá em 2010, então já faz mais de 10 anos aí. E já convivi com inúmeros profissionais que vieram de fora do Rio Grande do Sul, tanto técnicos como jogadores. E até o pessoal da imprensa que vem para cá cobrir os jogos, às vezes dizem, como vocês são ranzinzas. Eu vou dar um exemplo, o Inter foi campeão da Libertadores em 2010, bicampeão da Libertadores. No jogo seguinte, depois de toda a ressaca, os jogadores comemorando, distensionados, foram enfrentar o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. E empataram no Beira-Rio, não me lembro o placar, 0-0, 1-1, empataram com o Atlético Goianiense. Teve vaia no estádio. Os torcedores do Inter vaiando os campeões da América. Os caras tinham ganhado a América na quarta e no domingo estavam sendo vaiados. Porque essa é a nossa cultura, a gente quer que ganhe o tempo inteiro. O brasileiro é assim, né? O segundo lugar é o primeiro dos últimos. E no Rio Grande do Sul a gente é mais ranzinza ainda, a gente é exigente demais, quer que jogue bem sempre, ou às vezes nem quer que jogue bem, quer que ganhe. Não interessa como, tem que ganhar de 0-0 com gol de barriga, tem que ganhar. E aí isso acaba afetando os trabalhos, a filosofia, o pensamento. O ex-presidente do Inter, Vitório Pífero, veio com aquela frase, né? Planejamento bom é o que ganha. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Eu citei agora há pouco o Barcelona, o Cruyff, tem um livro que eu adoro, indico para quem quiser ler, que é A Bola Não Entra Por Acaso. Escrito pelo Ferran Soriano, que era o dirigente do Barcelona, que montou aquele Barcelona do Ronaldinho, que perdeu no Mundial de Clubes para o Inter, mas que montou aquele time que foi campeão europeu. Porque ele se deu conta que não adiantava gastar bilhões de dólares, de euros, em contratações se não tivesse uma filosofia de jogo, um trabalho que viesse desde as categorias de base, que fosse moldando jogadores. E isso aconteceu no Barcelona. Então, para mudar essa cultura, demanda tempo. O Grêmio conseguiu. Claro que os resultados foram acontecendo também. O Inter vai demandar da mesma forma. O Inter fez uma contratação muito interessante para a categoria de base, o Gustavo Gomes, que trabalhou anos do River Plate, que implantou uma filosofia muito interessante, né? E, inclusive, outro ponto que eu acho muito interessante dessas questões de transformações da comissão técnica é o trabalho do Gallardo lá no River Plate com as comissões técnicas por posições. E acredito eu que isso cedo ou tarde vai acabar acontecendo de forma mais volumosa assim, nos clubes brasileiros. Sabe que eu tive a oportunidade, Yuri, de cobrir os dois Boca e River em 2019, pela Libertadores 2019, né? Quando o River chega na final e perde para o Flamengo. Eu fui a Buenos Aires nos dois confrontos, no Monumental de Nunes e na Bombonera. Então eu convivi naquele período ali, naqueles dias, cobrindo o River Plate, vivenciando, participando de entrevista com Marcelo Gallardo. Ele é chamado lá pelos torcedores do River Plate de Napoleão, uma referência ao Napoleão Bonaparte, evidente, pelo tamanho, porque ele é baixinho na estatura, e pelas conquistas, né? Porque o cara foi conquistando tudo, Copa Sul-Americana, Copa da Argentina, Copa Libertadores, só não foi campeão mundial, mas, poxa vida, ganhou praticamente tudo, né? E esse trabalho não começa só com o Gallardo. Tem o Grossi, que veio agora para o Inter, que tinha, na sua missão principal, descobrir jogadores espalhados pela América do Sul. Lá o limite de estrangeiros é um pouco maior, dava para contratar, mas o time atual, por exemplo, do River Plate, tem alguns jogadores que, se desembarcassem da maneira que desembarcaram lá em Buenos Aires, se desembarcassem em Porto Alegre, ia ter torcedor torcendo o beiço, como a gente diz, né? Porque eles buscaram o De La Cruz, que é o uruguaio, jogava num time pequeno do Uruguai. O Borré era um colombiano que estava na Europa, que não tinha dado certo no Atlético de Madrid, veio de volta para a América do Sul. Então, eles foram buscando jogadores. O Rojas, paraguaio, também foi buscado, pincelado. E acho que esse é o trabalho de prospecção que tem que ser feito, né? Eu lembro quando o Fábio Koff foi reeleito no Grêmio em 2014, se não me engano, 2013, por ali. Ele disse que o desafio dele era tentar descobrir um Messi para o Grêmio na América do Sul. E todo mundo riu na época. Eu ri também. Tipo, o que esse cara está falando? Mas ele não estava completamente errado. Por que o Messi
que é argentino, vai jogar no Barcelona na Europa. Por que ele não pode jogar aqui no Brasil, na Argentina? Por que a gente não pode descobrir um jogador de talento na Colômbia, no Uruguai? O Barcelona hoje tem um zagueiro, joga lá, titular do Barcelona, que é de Rivera. O cara saiu direto do seu clube, um clube pequeno do Uruguai, para o Barcelona. E está lá, é seleção de base uruguaia, hoje seleção principal. Mas existe esse trabalho de prospecção que nós, brasileiros, muitas vezes renegamos, deixamos de lado para trazer reforços que lotam o aeroporto. O cara quer ver o Cavani, tudo bem, é legal, mas é um investimento muito alto. O Grêmio viveu isso agora há pouco, né? Com Diego Tardelli, Marinho, investiu milhões. Quem que deu resultado? Ninguém. Desses, ninguém. Quem deu resultado de fato foi o Everton Cebolinha, foi o PP, foi o Luan, jogadores da base. Porque esse trabalho de prospecção é muito importante. Primeiro, para o resultado dentro de campo, e segundo, para a sustentabilidade desses clubes, né? O jogador dá certo dentro de campo, ele pode ser revendido anos depois para a Europa pelo triplo, quíntuplo do preço. E aí o clube acaba se sustentando a partir dessa venda. Os casos do Everton, do próprio PP, eles levaram até alguns anos para serem matutados, né? O Everton, por exemplo, ele estava no elenco desde 2014. E no Mundial de 2017, ele chegou com aquele status de reserva de luxo. E ele só vira titular absoluto da equipe em 2018, né? Mesma coisa o Luan, desde 2015 o Everton estava no elenco, perdão. E o Luan, sim, que desde 2014 estava no elenco, estoura naquele ano de 2017 também da Libertadores, em que eleito o Rei da América. Então chega a ser até isso até foi alvo de questionamento recentemente do próprio Grêmio, né? O Grêmio viveu, quando o Fábio Koff foi reeleito, há pouco eu contei a história de que ele queria descobrir um Messi na América do Sul. A primeira contratação do Fábio Koff foi um diretor para as categorias de base, que ninguém conhecia. Hoje talvez conheçam pelo nome, Júnior Chávari. Ele era um olheiro da Juventus na América do Sul. O Grêmio foi lá e buscou esse cara. Tu está indicando reforços para a Itália, tu vai indicar para a gente. E o Júnior Chávari é que vai atrás. Tem uma história magnífica que eu vou contar, porque o Fábio Koff me contou isso no Estádio Olímpico. Eu já falei no ar, já escrevi sobre isso. Mas é uma história magnífica. O Júnior Chávari descobriu o Everton, jogando lá no Ceará, no Fortaleza, no Ceará, né? Veio para as categorias de base. E assim foi trazendo o Arthur do Goiás, o Luan, que estava jogando lá no interior de São Paulo. Assim ele foi trazendo vários jogadores de vários lugares do país. Até que chegou um momento que um dirigente do Manchester City veio a Porto Alegre, querendo uma reunião com o Fábio Koff, e dizendo, eu quero contratar o Everton das categorias de base, o menino que você tem na base. E o Fábio Koff, com aquela voz rouca dele, disse assim, eu não vou vender, não tem preço. E o cara do City, não, mas a gente quer levar agora, ele tem 15 anos, a gente vai fazer ele desabrochar lá fora. Não vou vender, não tem preço. Esse é o nosso melhor jogador da base, eu não vou vender. O Fábio Koff voltou para o Estádio Olímpico, chamou o Júnior Chávari e disse assim, Chávari, existe algum Everton nas categorias de base do Grêmio? Aí o Chávari disse, sim, é um atacante, ano tal, que a gente contratou, trouxe lá de Fortaleza. Aí o Koff disse, Chávari, renova o contrato dele agora, porque o City da Inglaterra está tentando contratar. Eu nem sabia que esse cara estava aqui em Porto Alegre. Então, é para ver. Os europeus sabem, às vezes, melhor a situação dos clubes aqui no Brasil do que nós, brasileiros, do que os próprios dirigentes políticos. E esse trabalho de prospecção foi muito importante para o Grêmio naquele momento. Imagina, o Grêmio estava vivendo um momento de vacas magras, mas não se desfez do Everton porque apostava que lá na frente ele ia render muito mais. E rendeu. Se tivesse vendido o Everton para o City naquele momento, seria, quem sabe, muito inferior ao que vendeu no ano passado para Portugal. Coisas do futebol, né? Como já diria o jargão. Aqui tem mais alguns comentários. Bom, ele está nativo aqui, ó. Um senhor chamado José Carlos Duarte acabou deixando um comentário aqui pra gente. Excelente programa, obrigado. Uma máquina de divulgação, né, o seu Duarte? Esse aí aqui, ó, também Castilhano Loureiro, parabéns, Yuri, excelente programa. Bagé é um grande celeiro de jogadores e repórteres. Exatamente, primeiro bloco com o Fernandinho, um craque, um camisa 10. E agora, no segundo bloco, Felipe Duarte, que representa muito bem nossa cidade. Show de bola. Mas, Felipe, eu sei que já está no teu horário de folga aí, também daqui a pouco, se já não jantasse, deve estar louco de fome. Então não vou ocupar mais teu tempo e, gentilmente, eu te agradeço de coração por ter dedicado esse tempo com a gente para dividir na tua segunda-feira. A TV Liberdade está sempre à disposição e vai me mantendo informado sobre esse livro, tá? Vamos fazer, quando tiver com tudo certo, com a engrenagem, tudo ok,
vamos fazer um programa especial para debater sobre os técnicos gaúchos. Então, obrigado mais uma vez. Com certeza, eu que agradeço, Yuri. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Podia passar a noite inteira falando de futebol contigo. E assim que ficar pronto, que a gente conseguir lançar, é uma pena a pandemia, né? Porque a minha intenção era ir a Bagé, levar o livro, fazer um lançamento com os meus amigos, com a minha família em Bagé. Aqui em Porto Alegre, da mesma forma, não tem como, né? A gente tem que respeitar o distanciamento, as medidas sanitárias. Tem muita fake news sendo espalhada, a gente tem que respeitar quem entende da ciência, né? Não é só no futebol que eu respeito a ciência, é na vida. E é uma pena contra a pandemia, mas eu vou te mantendo informado também quem me segue nas redes sociais, para quem quiser seguir no Instagram, no Twitter, Felipe Duarte 88, pode seguir lá eu vou divulgando o meu trabalho, hoje na RBS, em GZH, 0 Hora, GZH, Rádio Gaúcha, e também sobre a questão do livro, quem sabe nos próximos dias a gente já pode trazer mais novidades. Valeu, Yuri, um abração, cara. À tua disposição. Valeu, Felipe, um abraço. Perfeito! Uma aula de futebol tivemos hoje, primeiro com o Fernandinho e segundo com o Felipe Duarte. Então eu só tenho a agradecer por esse momento vivido aqui na TV Liberdade e agradeço também a todos vocês que estiveram acompanhando até exatamente 10 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Obrigado a todo mundo que curtiu, que comentou, que compartilhou, que nos deu essa moral. Obrigado aos nossos patrocinadores, Clínica Dr. Jorge Caé Filho, Singular Estúdio de Saúde, Comercial Chapa e a Onyx Produtora. Então, fique com Deus, uma boa noite a todos, uma boa semana. E nos encontramos semana que vem com novos convidados, na segunda-feira, 9 da noite, na TV Liberdade Bagé Web. Um abraço a todos, valeu! Somos o Shark Linguiça Paladar Tradicional, sempre investindo em tecnologia de alta qualidade, com profissionais capacitados e treinados para produzir o verdadeiro sabor do Shark gaúcho. E aquela linguiça campeira você só encontra no Shark Linguiça Paladar. Estamos localizados na rua Átila Taborda, 2321. Telefone 3247-1780. Shark Paladar, há mais de 15 anos no mercado. Escola Vasco da Gama não parou. Nossas aulas online estão a todo vapor. Das 7h45 às 11h45. Nossos alunos com atividades intensas, com professores capacitados. O estudo não pode parar, pois nossos alunos são o futuro do Brasil. Escola Vasco da Gama, uma escola completa. Na Comercial Chapa você encontra motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão e sopradores, toda a linha de máquinas Steel, além de geradores de energia, cortadores de grama e ferramentas em geral. Comercial Chapa, a única concessionária Steel em Bagé e região. Padre Abiles Poncheado, 1798, bairro São Judas. Telefone 3241-8272. Clínica Dr. Jorge Caé Filho, cirurgião geral, endoscopia digestiva, clínica e cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia por videolaparoscopia. E atenção, agora o Dr. Jorge Caé Filho com uma grande novidade. Em breve, nova clínica paralela atual, com cirurgias bariátricas e metabólicas, colocação de balão gástrico para ajudar pacientes obesos. Clínica Dr. Jorge Caé Filho. Singular Saúde, localizado no coração da cidade, um espaço moderno e aconchegante que disponibiliza aos bagienses saúde e bem-estar. Área de saúde, com cardiologia, endocrinologia, nutricionista, dentista, ecografias, psicologia, enfermagem, laboratório de análises clínicas. Espaço amplo e moderno, ocupa o Zé Café, que está aberto não só aos clientes, mas a toda a população. Na área de promoção de saúde, a nova tecnologia de eletroestimulação, Bike Indoor, também com salão de beleza, ateliê de moda e floricultura. Singular Saúde.